A origem de Noé e o mundo antediluviano. Noé, um nome que parece simples, mas que carrega um peso ancestral de responsabilidade, fé e renovação. Quando ouvimos esse nome, imediatamente somos transportados para uma das histórias mais antigas e simbólicas da civilização humana. Não apenas porque ela aparece em textos sagrados como a Bíblia, mas porque ecos desse personagem ressoam em dezenas de culturas ao redor do mundo. Noé é o ponto de virada entre o mundo que era, corrompido, desordenado e afundado na violência, e um mundo que seria refeito, reiniciado pelas mãos de Deus. Ele não é apenas um personagem bíblico, é um marco na história da espiritualidade e da moralidade humana. O relato da vida de Noé começa no capítulo 5 do livro do Gênesis, dentro de um contexto genealógico. A Bíblia traça sua descendência a partir de Adão, o primeiro homem. Seu pai, Lameque, ao lhe dar o nome Noé, profetiza: "Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou." Gênesis 5:29. O nome Noé vem do hebraico Noash, que significa descanso ou consolo. E essa promessa, de certa forma, se cumpre, mas não da forma que Lameque provavelmente imaginava. O consolo viria após um juízo severo, um dilúvio que destruiria a antiga ordem da criação. Noé vive numa era que pode ser chamada de antediluviana, ou seja, antes do grande dilúvio, um período pouco descrito com precisão histórica, mas que carrega tons sombrios e misteriosos nas Escrituras. Segundo Gênesis 6, a terra estava cheia de violência, e o coração dos homens havia se corrompido profundamente. Era uma civilização que havia se afastado de Deus em todos os níveis, espiritual, moral e social. O texto bíblico diz que toda a imaginação dos pensamentos do coração deles era má continuamente. É um diagnóstico terrível sobre a condição humana daquele tempo. Algo tão grave que levou o Criador a uma decisão radical: apagar quase toda a vida da face da terra. Mas em meio a esse caos, uma única luz brilha: Noé. A Bíblia o descreve com 3 qualidades raríssimas. Ele era justo, íntegro em sua geração e andava com Deus. Essas palavras, longe de serem apenas elogios, funcionam como uma chave de salvação em um mundo condenado. Ser justo implicava viver com retidão, agir com equilíbrio e obediência diante das leis morais de Deus. Mesmo que ainda não houvesse mandamentos escritos, ser íntegro em sua geração era ainda mais significativo. A sociedade em volta estava podre, mas Noé permanecia puro em seus caminhos. E andar com Deus é uma expressão reservada apenas aos mais próximos do Criador. Antes dele, apenas Enoque havia recebido essa descrição e foi levado por Deus sem experimentar a morte. O mundo ao redor de Noé era tecnologicamente mais avançado do que muitos imaginam. Embora a Bíblia não descreva detalhes técnicos, existem pistas sobre o desenvolvimento das civilizações da época. Descobertas arqueológicas na região da Mesopotâmia revelam sociedades com conhecimento de metalurgia, agricultura, música e até urbanização primitiva. Gênesis 4, por exemplo, menciona Jubal como pai de todos os que tocam harpa e flauta, e Tubal-Caim como mestre de toda obra de cobre e ferro. Essas descrições indicam que os descendentes de Adão haviam construído uma civilização complexa, com avanços culturais e tecnológicos notáveis para a antiguidade. Contudo, essa prosperidade material foi acompanhada de decadência espiritual. A violência tornou-se o pano de fundo da existência humana. O texto hebraico usa o termo chamas, que denota não apenas agressões físicas, mas também opressão, injustiça e exploração. Não era apenas uma época de guerra, era um tempo em que os fortes dominavam os fracos, onde a ganância e o desejo carnal
dominavam os corações. A aliança entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, mencionada no início do capítulo 6 de Gênesis, é um dos trechos mais enigmáticos da Bíblia. Alguns estudiosos creem que isso indica uma mistura entre descendentes piedosos de Sete e os ímpios, descendentes de Caim. Outros sugerem que o texto se refere a seres espirituais caídos, os nefilins ou gigantes, que corromperam a linhagem humana. Seja como for, o resultado foi um colapso moral sem precedentes. Em meio a esse panorama sombrio, o olhar de Deus pousa sobre Noé. Ele é escolhido não apenas por sua bondade, mas porque em sua vida havia espaço para a obediência, mesmo que isso significasse se opor à cultura dominante. O chamado de Deus a Noé foi mais que uma convocação. Foi um divisor de águas, literalmente. E assim começava a missão mais extraordinária já confiada a um homem: salvar a criação por meio de um ato de fé e trabalho. A ordem divina e a construção da arca, um ato de fé contra a lógica do mundo. Quando Deus olha para a terra e vê que a corrupção chegou ao limite, ele toma uma decisão que mudaria para sempre o curso da humanidade: destruir tudo o que tem fôlego de vida. Mas em meio à sentença, há uma exceção: Noé. Deus decide revelar a ele um plano que, a princípio, parecia loucura aos olhos humanos: construir uma arca gigantesca para sobreviver a um dilúvio que ainda não dava nenhum sinal de acontecer. Imagine o impacto disso. Noé não era marinheiro, tampouco construtor naval. Não havia mar próximo, tampouco precedentes de chuvas torrenciais ou inundações globais. E mesmo assim ele obedece, sem questionar, sem vacilar. Deus dá a ele instruções claras: faze para ti uma arca de madeira de cipreste, farás compartimentos na arca e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Gênesis 6:14. A escolha do cipreste, chamado de gofer, no original hebraico, indica uma madeira resistente, talvez próxima do cedro ou do pinho, ideal para resistir à água por longos períodos. A arca deveria medir 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, algo em torno de 135 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. Isso faria dela comparável a um navio de porte médio moderno. Era, de fato, uma embarcação colossal, especialmente considerando os recursos e técnicas disponíveis na época. A arca tinha 3 andares, um sistema de ventilação e espaço suficiente para abrigar dezenas de milhares de animais, além de comida e água para meses de sobrevivência. Mesmo entre estudiosos contemporâneos, há quem admita que a descrição da arca em Gênesis apresenta proporções extremamente estáveis para a navegação em águas agitadas. A relação entre comprimento, largura e altura corresponde às proporções ideais para a estabilidade, algo que só séculos mais tarde os engenheiros navais redescobriram. Isso reforça a ideia de que o projeto não era humano, mas divinamente inspirado. A Bíblia não informa quanto tempo Noé levou para concluir a arca, mas tradições judaicas e interpretações de Gênesis 6:3 sugerem que ele teve cerca de 120 anos entre o anúncio do juízo e o dilúvio. Durante esse período, ele não apenas construiu, mas também pregou. O apóstolo Pedro, séculos depois, o chamaria de pregoeiro da justiça. Isso nos leva a imaginar Noé, dia após dia, martelando tábuas, transportando madeira, misturando betume, enquanto advertia os vizinhos sobre o que estava por vir e sendo ridicularizado por todos. Em uma geração que zombava de qualquer menção ao divino, ele se manteve firme. Mas como alguém poderia ter construído algo tão grandioso sem tecnologia moderna? Arqueologicamente, sabe-se que povos da antiga Mesopotâmia já utilizavam ferramentas de cobre e ferro primitivo. As civilizações sumérias, por exemplo, dominavam técnicas de engenharia impressionantes para seu tempo.
Embora a Bíblia não diga que Noé trabalhou sozinho, é possível que ele tenha contratado ajudantes ou até mesmo envolvido sua família no projeto. A própria magnitude da obra sugere um esforço coletivo, embora a motivação tenha sido exclusivamente de fé. Interessante notar que outras culturas antigas também trazem relatos de construções semelhantes. O Épico de Atrahasis, um texto babilônico anterior ao Épico de Gilgamesh, também descreve a construção de um barco para escapar de um dilúvio enviado pelos deuses. Em cada versão, o construtor é instruído a usar medidas específicas e a selar o barco com betume. Essas semelhanças chamam a atenção de arqueólogos e teólogos, levantando a hipótese de que há uma memória ancestral compartilhada sobre um cataclismo aquático em larga escala. A construção da arca não foi apenas um ato físico, mas um ato espiritual. Cada martelada era uma declaração de fé. Cada metro de madeira erguido era uma afronta à incredulidade da geração perversa. Noé trabalhava sem ver sinais do juízo anunciado. A terra continuava seca, o céu azul, as pessoas indiferentes, e mesmo assim ele prosseguia, porque ele acreditava na palavra do Deus que anda com ele. A fé de Noé contrastava violentamente com o mundo ao seu redor. O povo da sua época vivia segundo seus próprios desejos. Rejeitavam a noção de juízo. Estavam embriagados pelo conforto, pela sensualidade, pela violência e pela autossuficiência. Em muitos aspectos, lembram a sociedade moderna, cheia de progresso material, mas vazia de reverência espiritual. A construção da arca, portanto, não foi apenas uma preparação para o dilúvio, mas um grito silencioso de resistência espiritual. Quando finalmente a arca ficou pronta, o tempo da pregação cessou, o tempo da misericórdia se encerrava e a história da humanidade se preparava para atravessar sua noite mais escura. O dilúvio, juízo, desolação e salvação. Quando a arca ficou pronta, Deus deu a Noé instruções finais. Ele deveria entrar nela com sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas de cada um. Além disso, deveria levar animais de todas as espécies, 7 pares de animais puros e um par dos impuros, além de aves. Gênesis 7 nos transporta para esse momento decisivo. O texto é claro: Deus, e não Noé, fecha a porta da arca. Esse detalhe sutil é carregado de significado. É o próprio Criador quem determina o fim da era de misericórdia e o início do juízo. Nenhum prego a mais seria cravado, nenhuma alma a mais entraria. O destino da humanidade estava selado. Então, no 17º dia do 2º mês do ano 600 da vida de Noé, as comportas do céu se abriram e as fontes do grande abismo irromperam. Por 40 dias e 40 noites, a terra foi coberta por águas torrenciais. Chuva do alto, águas jorrando de baixo, um evento global de proporções apocalípticas. O texto bíblico não descreve apenas um dilúvio local, mas universal. E prevaleceram as águas sobre a terra, de modo que todos os montes altos que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Gênesis 7:19. É um evento que redefiniu o planeta. Embora a ciência moderna questione a ideia de um dilúvio global literal, é impossível ignorar os relatos semelhantes encontrados em diversas culturas. No Épico de Gilgamesh, um herói chamado Utnapishtim sobrevive a um dilúvio enviado pelos deuses. No mito hindu, Manu recebe instruções de um deus para construir um barco. Povos nativos da América do Sul, da Ásia e da África também possuem lendas sobre uma inundação destrutiva e um sobrevivente escolhido. Essa convergência sugere uma memória ancestral compartilhada, ainda que interpretada de formas diferentes por cada civilização. Geologicamente, algumas teorias tentam explicar esse tipo de cataclismo.
Uma delas é o chamado Dilúvio do Mar Negro, em que o mar teria invadido subitamente áreas habitadas há mais de 7.000 anos, transformando vales férteis em desolação. Outra teoria aponta para o fim da última era glacial, quando o degelo causou a elevação do nível dos mares, gerando inundações maciças. Mesmo que essas teorias não validem diretamente o relato bíblico, elas ilustram a plausibilidade de eventos naturais capazes de alimentar lendas e tradições sobre grandes dilúvios. Durante os dias em que a chuva caía, a arca flutuava sobre as águas. Lá dentro, homens e animais aguardavam em silêncio o fim da tempestade. A Bíblia não dá detalhes sobre a vida dentro da arca, mas podemos imaginar o cheiro dos animais, o confinamento, a tensão, a fé sendo testada. Não havia janelas laterais, apenas uma abertura superior. Isso nos diz algo espiritual. Os ocupantes da arca não deveriam olhar para o caos ao redor, mas apenas para o alto. Deus seria sua única esperança. Após 40 dias de chuva, a arca continuou flutuando por meses. No total, Noé e sua família ficaram dentro dela por cerca de 1 ano e 10 dias. O número é impressionante. Durante esse tempo, tudo o que existia fora da arca foi destruído. A humanidade pereceu, as cidades sumiram, os animais selvagens, domesticados, répteis, aves, todos foram levados pelas águas. Era o fim de uma era. O mundo de Adão, Caim e Enoque havia sido apagado. Mas Deus não se esqueceu de Noé. Em Gênesis 8:1, lemos: "Lembrou-se Deus de Noé." Essa frase é uma virada. A tempestade tinha um tempo para começar, mas também um momento para cessar. Os ventos começaram a soprar, as fontes foram fechadas e a água começou a recuar. Meses depois, a arca repousou sobre os montes de Ararat, uma cordilheira situada na atual fronteira da Turquia com o Irã e a Armênia. Curiosamente, há diversas expedições que afirmam ter encontrado vestígios de uma estrutura semelhante a um barco em altitudes elevadas dessa região. Nenhuma prova definitiva foi encontrada, mas o fascínio permanece. A espera ainda duraria meses. Noé soltou um corvo, depois uma pomba, que retornou sem nada. Dias depois, outra pomba voltou com uma folha de oliveira. Era o sinal de que a vida começava a renascer. E quando finalmente a terra estava seca, Deus ordenou: "Sai da arca." Era o recomeço da história humana, mais humilde, mais centrada, mais consciente da justiça divina. O recomeço. Um altar, uma aliança, uma nova humanidade. Ao pisar na terra seca, a primeira atitude de Noé não foi explorar nem garantir abrigo ou alimento. Foi erguer um altar ao Senhor. Ele sacrificou animais puros, em adoração e gratidão. Esse gesto profundo mostra o coração de Noé. Sua vida era centrada em Deus. Em resposta, o Senhor recebe o aroma do sacrifício e faz uma promessa que mudaria o curso da criação. Nunca mais amaldiçoaria a terra por causa do homem, nem voltaria a destruir toda a vida com um dilúvio, mesmo sabendo que a imaginação do coração do homem é má desde a sua mocidade. Gênesis 8:21. Esse momento é crucial. Deus estabelece uma aliança com Noé e, por meio dele, com toda a humanidade. Ele abençoa Noé e seus filhos, dando-lhes um mandamento semelhante ao de Adão: "Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra." Noé agora ocupa o papel de um novo patriarca, um novo Adão. Mas há diferenças. Agora, os animais temem os homens. A carne passa a ser permitida como alimento, embora com restrições quanto ao sangue. E Deus estabelece leis básicas sobre justiça. Quem derramar sangue humano, pelo homem será seu sangue derramado. Trata-se de uma ordem moral inicial, que prepara o caminho para a civilização pós-diluviana. Deus sela sua aliança com um sinal eterno, o arco-íris. "O meu arco tenho posto nas nuvens, e será por sinal da aliança entre mim e a terra."
Gênesis 9:13. Não é apenas um fenômeno óptico, é um lembrete constante de que, apesar da justiça, Deus também é misericordioso. A simbologia do arco, uma arma de guerra virada para cima, apontada para os céus, indica que o juízo recai sobre o próprio Deus, que promete não mais ferir a terra da mesma maneira. Historicamente, a aliança com Noé é considerada pelos estudiosos judaicos como uma das 7 leis noéticas, base moral para todos os povos, independentemente de sua religião ou origem. Essas leis incluem a proibição da idolatria, do assassinato, do roubo, da imoralidade sexual, da blasfêmia, da crueldade com os animais e a obrigação de estabelecer sistemas judiciais. Essa base ética é, até hoje, considerada um fundamento moral comum entre judeus e gentios. Com o passar do tempo, os filhos de Noé começaram a repovoar a terra. Seus descendentes dariam origem às nações que conhecemos hoje. Sem é associado às linhagens semitas, como os hebreus e árabes, Cam aos povos africanos e de Canaã, Jafé aos povos indo-europeus. Essas divisões étnicas e culturais aparecem em Gênesis 10, conhecido como Tabela das Nações. É o início da diversidade humana, linguística, étnica, geográfica, que marca o planeta até hoje. Mas o novo mundo ainda carregava o velho problema, o pecado. E ele se manifestaria novamente, como veremos no próximo trecho. A queda de Noé, o vinho, a vergonha e o pecado persistente. Mesmo em um mundo renovado, o coração humano permanecia vulnerável. Após o dilúvio, Noé se estabelece como agricultor. Ele planta uma vinha, colhe uvas e faz vinho. Até aí, nada fora do comum. A prática da viticultura já era conhecida no Crescente Fértil desde tempos antigos. Há registros arqueológicos de produção de vinho datando de 6.000 a.C., na região do Cáucaso, próxima ao Monte Ararat. O vinho era consumido como alimento, ritual e até como moeda de troca. Noé, portanto, estava apenas seguindo uma tradição agrícola. Mas o que ocorre em seguida marca um dos episódios mais controversos de sua vida. Noé se embriaga. Ele bebe o vinho de sua vinha até perder os sentidos e se deita nu em sua tenda. Esse detalhe, embora pareça trivial, é profundamente simbólico. A nudez de Noé remete à nudez de Adão, ambos expostos após caírem em situações de vulnerabilidade ligadas à desobediência ou descuido. Gênesis parece sugerir que mesmo os justos, como Noé, estão sujeitos à queda. A embriaguez não apenas o expõe fisicamente, mas desencadeia um conflito familiar, com repercussões espirituais e históricas. Cam, o filho mais novo, entra na tenda, vê a nudez do pai e a expõe a seus irmãos. A Bíblia não detalha se houve algum ato mais grave do que o olhar irreverente, mas a atitude de Cam é tratada com severidade. Em contraste, Sem e Jafé, ao ouvirem o que ocorreu, tomam uma capa, andam de costas e cobrem o pai, sem olhar para ele. Esse gesto revela reverência, respeito e senso de honra, virtudes em extinção naquela sociedade decadente. Quando Noé desperta e descobre o que aconteceu, ele profere uma maldição não sobre Cam diretamente, mas sobre seu filho. Maldito seja Canaã, servo dos servos será aos seus irmãos. Gênesis 9:25. Por que Canaã e não Cam? Essa pergunta intriga estudiosos até hoje. Uma interpretação é que Canaã, filho de Cam, já demonstrava os traços de caráter de seu pai e seus descendentes viriam a ser inimigos persistentes do povo de Deus, como de fato ocorreu com os cananeus. Outra hipótese é que essa profecia tenha sido registrada em um contexto histórico posterior, em que os hebreus já estavam enfrentando os cananeus, e o autor, inspirado, contextualiza a origem desse conflito. Historicamente,
A maldição de Canaã foi usada de forma distorcida por séculos, especialmente em argumentos racistas. É importante frisar que a Bíblia jamais legitima escravidão racial ou superioridade étnica. A maldição era específica e geopolítica, relacionada aos descendentes de Canaã e seu comportamento moral. Os estudiosos modernos rejeitam completamente interpretações preconceituosas desse texto. Esse episódio marca uma virada na narrativa. O mesmo homem que foi considerado justo e íntegro diante de Deus se vê agora caído, vulnerável, vítima de sua própria humanidade. A lição é clara. O dilúvio não limpou o coração do homem, apenas reiniciou o cenário. O pecado continua. Mesmo uma nova criação precisa de redenção. Essa tensão entre justiça divina e fragilidade humana permeia toda a narrativa bíblica. Noé viveu ainda 350 anos após o dilúvio. Ao todo, 950 anos de vida. Mas esse incidente, quase ao final de seus dias, nos mostra que não há homem perfeito. Mesmo os maiores heróis da fé têm pés de barro. Isso torna sua história ainda mais real, mais humana, e nos convida a refletir sobre nossa própria vulnerabilidade, mesmo depois de grandes vitórias espirituais. Os filhos de Noé e a dispersão das nações. A narrativa bíblica continua agora com os descendentes de Noé. Após o dilúvio, os 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, tornam-se os troncos principais de onde brotarão todas as nações da terra. O capítulo 10 de Gênesis é conhecido como Tabela das Nações e é um dos textos mais antigos do mundo a descrever a origem de povos e etnias com alguma sistematização. Ao todo, são mencionadas 70 nações descendentes dos filhos de Noé, número simbólico que representa a totalidade dos povos da época. Sem, de quem descenderão os hebreus, arameus e árabes, é retratado como o herdeiro espiritual da bênção divina. É dele que virá Éber, ancestral dos hebreus. A palavra semita, usada até hoje para designar povos como os judeus e árabes, vem diretamente do nome Sem. Cam, por sua vez, é associado aos povos africanos e cananeus, incluindo Egito, Etiópia, Canaã e Filístia. Jafé representa os povos do norte e oeste, indo-europeus como gregos, citas e medos. Embora essas associações não sejam exatas sob o olhar da genética moderna, elas representam a cosmovisão da antiguidade sobre a diversidade étnica e linguística do mundo conhecido. Essas divisões ganham um novo peso quando analisamos achados arqueológicos. Por exemplo, inscrições antigas na Mesopotâmia e no Egito mostram o surgimento de culturas organizadas após o dilúvio, como se realmente houvesse um recomeço civilizacional. A presença de cidades planejadas, línguas estruturadas e sistemas de leis surgindo simultaneamente em diferentes regiões reforça a ideia de uma dispersão rápida e coordenada. Gênesis 10 antecipa essa dinâmica, mostrando como os povos se espalharam após o dilúvio, cada qual com seu idioma, terra e cultura. Mas a dispersão plena não ocorre de forma espontânea. O capítulo seguinte, Gênesis 11, narra a tentativa humana de se unificar novamente em rebelião contra Deus, construindo a Torre de Babel. Esse é o primeiro grande desafio à autoridade divina após o dilúvio. E, novamente, o juízo de Deus intervém, dessa vez não com água, mas com confusão de línguas. As famílias de Noé são então forçadas a se dispersar, cumprindo o mandamento original: multiplicai-vos e enchei a terra. A Tabela das Nações e a Torre de Babel formam o elo entre Noé e os patriarcas. É como se a Bíblia dissesse: daqui veio o mundo. E é nesse mundo fragmentado que Deus escolherá um homem, Abraão, para formar um povo e, através dele, abençoar todas as famílias da terra.
Noé, portanto, não é apenas um personagem isolado, mas a ponte entre duas eras, o mundo antediluviano e a história da redenção. O legado de Noé: fé, memória e eternidade. A história de Noé não termina apenas com a menção de sua morte. Ela ressoa através das gerações. Noé é lembrado pelos profetas, citado por Jesus, reverenciado entre os heróis da fé em Hebreus 11. Seu legado é o de alguém que ouviu a voz de Deus quando todos se calaram, que andou com o Criador em uma época de completa apostasia. Ele não foi perfeito, mas foi íntegro. E isso bastou para Deus usá-lo como instrumento de preservação da vida. Historicamente, a figura de Noé atravessa culturas e religiões. Judaísmo, cristianismo e islamismo reconhecem sua importância. No Alcorão, Noé, Nu, é um profeta que prega por centenas de anos antes do dilúvio, enfrentando zombaria e rejeição. Em muitas tradições, a arca é símbolo de salvação, de refúgio, de nova vida. É o protótipo da igreja, como sugeriram teólogos cristãos. É o ventre de um novo mundo. Curiosamente, expedições científicas continuam buscando vestígios da arca no Monte Ararat. Em 1959, uma formação rochosa foi identificada na Turquia, com medidas semelhantes às da arca. Em 2010, arqueólogos chineses anunciaram a descoberta de estruturas de madeira antigas na mesma região, a 4.000 metros de altitude. Nenhuma dessas descobertas foi confirmada como definitiva, mas o fascínio pela arca e por Noé permanece vivo. Ele representa, em última análise, a esperança de que, mesmo em meio ao caos, Deus preserva os seus. Noé também nos ensina que grandes mudanças começam com pequenos atos de obediência. Ele não salvou o mundo com discursos eloquentes, mas com marteladas diárias, fé silenciosa e perseverança inabalável. Sua vida nos desafia a permanecer firmes mesmo quando somos minoria, a construir arcas em terra seca, a confiar quando todos duvidam. Seu nome significa descanso ou consolo. E de fato ele trouxe descanso à criação ao interromper a sucessão de violência e corrupção. Ele foi consolo para a terra ferida e permanece como farol para gerações que buscam andar com Deus em tempos de trevas.